Fala galera, vamos começar mais um Fala Judoca, destinado a abordar assuntos teóricos e práticos a respeito do judô. Hoje estou com um convidado especial, nosso amigo Hiroshi, e vamos falar um pouco sobre a vida de atleta, o que eles fazem, como eles treinam, o que eles comem, quem são eles. Hiroshi, se apresenta um pouquinho para nós. Bom dia galera, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Hiroshi, 17 anos, atleta de judô, faixa preta. Vamos falar um pouco do treinamento, de como é as competições, quem começa do zero, quem já está no alto rendimento. Então, acompanha aí e roda a vinheta. Bom galera, vamos começar conhecendo um pouco de quem é Hiroshi, como ele começou no judô e como ele acabou virando atleta. Conta pra gente aí, Hiroshi. Bom, antes de mais nada, antes de começar o judô, eu fazia futebol e natação. Só que com o decorrer do tempo, meu pai, família Nagai, são todos judoca, e meu pai queria que seguisse essa carreira de judô. Aí com 9 anos de idade, meu pai me botou no judô. Aí eu comecei a gostar do judô, levava jeito de fazer. Ficou aquela indecisão, né? Futebol ou judô, futebol ou judô. Sem contar a natação, né? E aí, como é que foi? Como é que foi a decisão? Escolher, vou ficar no judô, vou ficar no futebol. Como é que foi pra tu? Pra mim essa decisão foi muito difícil, mas escolhi o judô e segui em frente com o judô e gostei mesmo do judô. E hoje eu não me arrependo de ter escolhido o judô. Bom, Hiroshi, como é que tu começou a virar um atleta, a começar a competir? Tu já entrou no judô certo disso ou depois de um tempo no judô tu fez, vou pra uma competição, gostei, quero mais disso? Como é que foi? Cara, na verdade eu comecei a competir logo no segundo mês do judô. Já peguei a faixa azul, que lá no Japão a ordem de graduação é diferente daqui do Brasil. Já no segundo mês comecei a competir, tem um ritmo de competição, um volume muito grande. E sinceramente, as competições que eu lutava lá, eu não sentia aquela vontade de, quero competir mais. Era mais por fazer mesmo, lutar as competições, porque lá no Japão é diferente, não tinha divisão de peso. Eu só fazia perder, né, apanhar. Mas também Então, era meu início de judô, né? Lá no Japão tu já começou de cara, já entrou no judô, já entrou na competição e já... Isso. E aí, como é que foi quando chegou no Brasil? O que é que tu sentiu de diferente? Eu cheguei no Brasil aqui em 2014, ainda era novo ainda. Aí em 2015 foi minha primeira competição, foi a seletiva o brasileiro. Eu pensando que ia ser tudo fácil aqui, o Brasil, achei que o nível era bem para baixo. Que nada, né? Cheguei na primeira competição, levei um pau, todo mundo lá, perdi. Nossa. Foi daí que eu comecei a treinar valendo. Comecei a treinar judô valendo mesmo, começar a correr, fazer barra na praia sozinho, né? Fazer funcional. Mas me diz aí, antes dessa pandemia, desse processo de isolamento social, como eram teus treinos? Tu treinava aqui, tu fazia musculação, o que é que tu fazia? Meus treinos é segunda, terça, quarta, quinta, são treinos de judô à noite. Aí segunda, quarta, sexta eu treino de manhã sozinho na praia. E terças e quinta eu faço funcional com o meu personal. E aí esse treino na praia, é só corrida, como é? Eu faço corrida de 5 km e quando eu acabo a corrida, eu faço 5 tiros de 100 metros. E é isso, meu treino da manhã, segundas e quartas e sexta. E conta aí, quando teve essa pandemia, esse isolamento, como é que foi pra tu continuar, manter esses treinos? Tu parou, tu continuou? Como é que foi? Pra mim essa transição foi difícil no início. Tive que fazer os treinos tudo sozinho, né? Como eu não podia encontrar meus parceiros para fazer os treinos. Então tive que fazer tudo sozinho. Praticamente era todo dia na praia sozinho. E vinha pra academia aqui, fazer barra, subir corda, fazer os exercícios virados pro judô, né? Aí, assim, a gente que conhece o judô, a gente sabe que o judô é um esporte de contato, é muito contato. E aí a gente se vê numa situação que vai ter que treinar e não pode fazer com parceiro, não pode fazer com colega, porque não pode ter contato. Certo. E aí como é que foi pra tu fazer a parte técnica, a parte da luta em si, essa preparação? Cara, a gente tem, infelizmente, como não poderia fazer os treinos como parceiro, a gente teve que reinventar os exercícios, a parte técnica.
que a gente chama de Tando Kurenshu, treino individual, né? Treino em sombra. A gente faz o Chikome, bastante Chikome em sombra. Aí a gente também aproveita e faz a parte técnica que você não é muito bom. Por exemplo, parte esquerda, na parte da direita. Quem luta com a direita tentou certo. fazer com a esquerda, não é isso? Aí nessa reinvenção, a gente também aprendeu muita coisa, né? Da parte técnica. Legal, legal. E assim, Hiroshi, pra você, que já é um atleta de alto rendimento, teve competição durante essa pandemia, como é que foi em relação à competição? Até a CBJ, que a Confederação Brasileira, cancelou as competições, né, de contato mesmo, Shiai, mas eles também reinventaram outro tipo de competição, que seria o funcional, né? Então, Hiroshi, como é que se dava realmente essa competição? Quem poderia participar? Como era a competição no momento? Como é que dizia quem ganhou e quem perdeu? Certo, eles lançam um mês antes do exercício, você treina ela e você só pode participar dessa competição quem é cadastrado no Zenpo pela federação, certo? E você faz a inscrição um mês antes também e você treina ela. Aí no dia da competição você pega seu celular e o seu parceiro vai estar fazendo na sua casa também. Aí o você oponente, entra, né? certo, o oponente. Aí eles entram no aplicativo Zoom, né? Certo. Dali, eu não sei como é que eles fazem para juntar os dois, né? Sim, na mesma câmera. Aí sai no YouTube ao vivo. Aí daí eles começam a competição, fazendo os dois em cada lado. E aí, o tempo é de 1 minuto e meio. Quem fizer mais ou quem fizer certo. Melhor, como é? A vitória é quem fizer mais, só que com qualidade também. Não adianta você fazer bastante repetições e não fazer com qualidade. Se você fizer e não fizer direito, eles não contam, certo. Não é isso? E aí conta pra ranking, como é isso aí? Cara, eu achei essa parte muito interessante da parte da Confederação Brasileira para incentivar as pessoas que também não tá muito bem no Shiai. Tem muita gente que eu nunca vi na minha vida. É bom fisicamente, mas tecnicamente desiste, tava ali levando a sério a competição, né? Bom, Hiroshi, a gente conheceu um pouco sobre você, como é que foi sua trajetória no judô, como é que tá sendo os treinos antes e durante essa pandemia. Não sabemos como vai ser depois, se chegar uma vacina ou alguma coisa. Mas quem começa do zero, hoje em dia, no judô, quais são as primeiras competições que a pessoa pode ir? Como é essa escadinha de competição? Como é o seu desenvolvimento? Até chegar no alto rendimento, numa Olimpíadas, quem sabe? Pronto. Primeiro você inicia o judô, a gente ensina rolamento, o Zukemi a gente fala. Aí depois a gente ensina as técnicas de judô. Aí depois de um mês a gente começa a colocar ele para competir, que seria os festivais, as copas daqui do estado. E depois disso a gente começa a colocar ele no estadual, campeonato pernambucano seria. E aí depois do pernambucano Depois do pernambucano já vem a seletiva, né? Essa seletiva seria uma seletiva para Campeonato Brasileiro Regional. Certo. E depois disso, depois do regional vem o Campeonato Brasileiro, né? Já é o nível nacional já. Nível nacional. Nível mais elevado, né? E aí, a competição mais forte no caso. Nacional já é do Brasil inteiro, né? Nacional isso, mesmo. nacional mesmo. E aí, ganhou o brasileiro, o que é que acontece? Depois que a pessoa ganha um brasileiro, automaticamente você já é convocado para competir no Campeonato Pan-Americano. Ter a oportunidade de representar o Brasil, né? Vai representando o Brasil, né? Isso. E aí tem um país específico que é essa competição ou todo ano muda, como é? Todo ano muda, né, o lugar da competição. Do Campeonato Pan-Americano. Você já faz parte da seleção brasileira? Isso, eu fiz parte da seleção de base, né? Fiz parte da seleção de base. Bom, Hiroshi, a gente tá falando de Olimpíadas, de competição, Campeonato Estadual Brasileiro. Mas conta pra gente, qual é a tua categoria de peso, qual é a tua categoria de idade, quais são as que existem? Bom, minha categoria atualmente seria Júnior, categoria Sub-21, até 66 kg, que seria das 60 até 66. Mas também existem outras categorias, que seria 73, 81, 90, até 100, mais 100. E categoria de idade, como é que se distribui? Como é feito? Tem a categoria Sub-13, que a partir dos 11, 12 no caso, já começa a valer competições internacional, nacional, né? Aí vem o Sub-15, 13, 14, aí vem de 15, 16, 17, que seria o Sub-18. É uma categoria que já vale seleção de base, né? Seleção de base já é uma categoria importante já. Aí depois disso vem o Júnior, que é a minha categoria,
de É o sub-21. 18, que é o sub-21 de 18 a 20, que já é uma transição para o sênior, né? Ou seja, já começa a ser mais importante do que o juvenil, né? O sub-18. Porque a transição para o sênior, sênior é a categoria principal, que tem Olimpíadas, né? E campeonato mundial, seleção principal. E o sênior seria a partir de que idade? Sênior a partir de, na verdade, o sênior a partir de 15 anos. Mas tem as categorias, né? Você sub-18, sub-21. Sênior seria mais ou menos depois do sub-21. Quem já tem a partir de 21 anos já é sênior. Já é sênior. E aí depois do sênior não tem mais categoria nenhuma? Não tem mais categoria nenhuma. Legal. E os pesos? Como é que é feito essa categoria de peso? Alguém que tem 50 quilos luta com alguém que tem 100 quilos, como é? Bom, a partir dos 15 anos, de sub-18, sub-21, sênior, todas as categorias de peso da tabela, é tudo igual quase. De 55 até 60, 60 até 66, 66 até 73 e assim por diante. Bom, pessoal, conhecemos um pouco sobre a trajetória de Hiroshi, como é que ele começou no judô, como é que ele iniciou a ser um atleta. Vimos também um pouco como eram os treinos antes e depois de acontecer tudo isso da pandemia. Podemos ver também um pouco sobre como são as categorias e quais são as competições que vocês que estão começando agora podem participar e quem sabe vocês também cheguem nas Olimpíadas. Queria agradecer muito a Hiroshi pela participação hoje, por contribuir com esse conteúdo pra gente. Foi bastante interessante. E é isso, gente. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Obrigado.